Prepare-se para uma viagem pelo universo extraordinário de Neymar Júnior, um dos melhores jogadores de futebol do planeta. É hora de desvendar todos os segredos, triunfos e desafios que moldaram a jornada de sucesso de Neymar Júnior. Fique ligado, pois esse vídeo promete ser uma verdadeira montanha-russa de emoções. Antes de mergulharmos na história do menino Ney, não se esqueça de compartilhar com quem você sabe que é fã do crack. Não esqueça também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Era o ano de 1992, nas movimentadas ruas de Mogi das Cruzes, São Paulo. O novo capítulo da história do futebol estava prestes a ser escrito. No meio de uma realidade humilde e simples, nascia Neymar da Silva Santos Júnior, o jovem que se tornaria a maior promessa do futebol brasileiro. Desde os primeiros passos, Neymar já estava destinado a fazer história com uma bola nos pés. Aos 3 anos de idade, enquanto a maioria das crianças aprendia a andar e falar, ele também começava a desenvolver sua habilidade com a bola, como se o destino sussurrasse em seu ouvido desde cedo. Este é o seu caminho. Seus pais, um mecânico e uma dedicada dona de casa, trabalhavam arduamente para proporcionar uma vida modesta à família. Moravam em um único cômodo na casa da avó, na periferia de São Vicente. Neymar, no entanto, não deixaria que essa condição determinasse o rumo de sua vida. A infância de Neymar não foi marcada por luxos e privilégios. Em vez disso, ele encontrou seu campo de jogo nas ruas, onde o asfalto quente e os sonhos de uma nação inteira forjavam o seu espírito determinado. O bairro que viu o jovem crack crescer não se encaixa no padrão de áreas perigosas, frequentemente noticiadas, como as favelas brasileiras. Pelo contrário, as ruas do seu bairro de origem irradiam uma atmosfera positiva, caracterizada pela autêntica essência brasileira. Assim, a jornada de Neymar começou não com aplausos, mas com a determinação de um garoto das ruas, disposto a superar qualquer obstáculo. O futebol era mais do que um esporte para ele. Era um sonho, uma paixão que crescia em seu coração, que o levaria a voos mais altos do que ele poderia imaginar. Era o início de uma história de superação, perseverança e talento que iria cativar o mundo e fazer de Neymar Júnior um ícone do esporte global. O jovem Neymar ingressou nas categorias de base do Santos com apenas 11 anos. Desde cedo, já era tratado como uma verdadeira joia por seus treinadores, e sua jornada rumo ao estrelato ainda estava apenas começando. Mesmo na adolescência, Neymar era alvo da atenção da mídia e sua fama rapidamente ultrapassou as fronteiras das quadras. Aos 14 anos, ele participava de amistosos com jogadores que já eram consagrados profissionais, uma transição que o colocava em destaque no cenário do futebol. Foi nessa fase que Neymar cruzou o caminho de Paulo Henrique Ganso, um encontro que moldou o futuro do futebol brasileiro. Os dois jogadores se tornaram parte do time santista que conquistaria títulos memoráveis como a Copa do Brasil de 2010 e a Copa Libertadores de 2011. Entretanto, uma reviravolta se aproximava. Aos 14 anos, Neymar embarcou em uma viagem com destino à Espanha, onde realizou um estágio no aclamado Real Madrid. Naquela época, o clube contava com lendas como Ronaldo, Zidane, David Beckham e Roberto Carlos. Neymar impressionou nos testes, mas a diretoria do Real Madrid não viu razão para investir uma quantia significativa em um jogador de apenas 14 anos. Apesar disso, a lenda de Neymar, que cativa tantas crianças e adultos no mundo todo, estava apenas começando a ser escrita, mas os frutos do seu trabalho em campo já estavam sendo colhidos. O sucesso dele mudou o destino de sua família. Com seu talento, uma nova realidade se desenhou. O jovem prodígio passou a ganhar um salário considerável e sua família conseguiu adquirir um apartamento próximo à Vila Belmiro. À medida que os anos avançavam, ele já conseguia sustentar a sua família com seu talento, um feito notável para alguém tão jovem. Então, aos 17 anos, Neymar tornou-se titular no time principal do Santos e sua estrela brilhou ainda mais intensamente. Grandes marcas começaram a notar sua grandiosidade e ele assinou contratos que o colocaram sob os holofotes do mundo, com grandes marcas como, claro, Banco Santander, Guaraná Antártica, Nike, Panasonic, Tênis Peba Ruel e Lupo.
Naquele ano, ele fez sua estreia no Campeonato Paulista, escrevendo as primeiras linhas de sua história de sucesso. Marcando seu primeiro gol na competição, ele não passou despercebido, sendo eleito a revelação do torneio. No ano de 2010, Neymar emergiu como um verdadeiro protagonista. No Campeonato Paulista, ele incendiou a competição e auxiliou o Santos a conquistar o título estadual. Mas sua saga estava apenas começando. Na Copa do Brasil, Neymar se tornou o artilheiro do torneio, levando sua equipe à vitória com a vaga na Copa Libertadores assegurada. Ele não parou por aí, terminando o Campeonato Brasileiro como vice-artilheiro. No mesmo ano, o jovem talento recebeu sua primeira convocação para fazer parte da tão esperada seleção brasileira. Assim, a realidade do sonho de todo jovem jogador de futebol bateu à sua porta. Ele estava prestes a vestir a lendária camisa amarela, a mesma usada por ícones do futebol brasileiro. Os amistosos que participou foram uma oportunidade de mostrar seu talento em nível internacional. Ele não decepcionou, brilhando nos gramados e conquistando a torcida com seu futebol ousado. Mas a jornada de Neymar na seleção brasileira não foi isenta de desafios, já que ele enfrentava algumas polêmicas por desentendimentos com treinadores e jogadores, algo impossível de se controlar devido à sua personalidade forte. Em um momento delicado após um atrito com seu treinador no Santos, Neymar viu-se excluído da convocação da seleção. Foi um golpe duro, mas ficou a lição, né? Essa pausa na seleção seria apenas um capítulo em sua história, uma oportunidade para crescer e amadurecer. Então chegou o ano de 2011, o ano de consagração. Neymar já era considerado um dos melhores do Brasil. O Santos brilhou, vencendo o Campeonato Paulista e conquistando a Copa Libertadores. Neymar deslumbrava a todos, não apenas com a sua habilidade, mas também com seus gols. E, é claro, ele esteve presente no Mundial de Clubes da FIFA, onde o Santos enfrentou o gigante Barcelona, reescrevendo um capítulo épico de sua jornada. O Sub-20, um craque, começou a brilhar intensamente e não era à toa. Neymar estava determinado a deixar sua marca. Participando do Campeonato Sul-Americano, o Brasil tinha um objetivo claro: conquistar o título e garantir uma vaga nas Olimpíadas de 2012. Ao final do Sul-Americano, Neymar estava no topo das estatísticas, com um total impressionante de 9 gols. Ele se tornou o artilheiro do torneio, um título que refletia sua habilidade e paixão pelo futebol. Esse era apenas o começo de uma carreira que brilhava nos palcos internacionais. Essa mesma época foi que seu filho, Davi Luca, veio ao mundo e trouxe para a vida do menino Ney, de apenas 19 anos, um propósito ainda maior: ser um grande pai. Neymar já tinha se relacionado com Rafa Lancelotti e Fernanda Barroso em um pequeno intervalo de tempo. O romance com Carol Dantas também foi breve, mas juntos tiveram um menino, batizado Davi Luca. Apesar de nunca terem oficializado namoro, a amizade e o eterno laço construído pelo filho se tornaram pilares inquebráveis na relação dos dois. Em 2012, Neymar continuou a ser a força motriz do Santos, alcançando a marca de 100 gols em sua carreira. Com a conquista do tricampeonato paulista, ele solidificou seu lugar na história do clube, tornando-se o maior artilheiro da era pós-Pelé. Apesar das atuações de destaque no Campeonato Brasileiro, o título escapou de suas mãos. Durante seus anos no Santos, Neymar colecionou títulos, provando ser uma força imparável nos campeonatos paulistas, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, além de lançar vários visuais icônicos que ditaram moda por aí. Com um sorriso cativante, ele compartilhou sua paixão por experimentar diferentes visuais, principalmente quando se trata de seu cabelo. Neymar transcende as expectativas com suas escolhas de estilo, deixando todos curiosos sobre o que ele fará a seguir. Sua confiança em expressar sua individualidade, tanto no campo quanto com seu visual, é uma parte fundamental de sua essência. Mas isso não quer dizer que um craque como ele não enfrentou barreiras nessa trilha, repleta de altos e baixos. A vida do menino Ney é mesmo como uma montanha-russa de emoções. Os holofotes da fama revelam não apenas a genialidade nos gramados, mas também os desafios fora deles. Foram várias as vezes que suas atitudes foram alvo de duras críticas da mídia.
Reportagens afirmavam que Neymar e seus colegas de equipe participavam de festas com garotas de programa, chocando a todos. O então técnico Dorival Júnior, indignado, exigiu que Neymar e os demais jogadores fossem punidos. No entanto, a diretoria do Santos não atendeu ao pedido, criando uma verdadeira tempestade nos bastidores do clube. Alguns se perguntam se as festas frequentes não prejudicam seu desempenho nos jogos. Afinal, Neymar era considerado por muitos como o herdeiro do trono de Pelé, e sua dedicação poderia levá-lo a alturas ainda maiores. As controvérsias que cercam Neymar Júnior são uma parte intrigante de sua jornada, e as opiniões sobre ele variam, mas não se pode negar que ele permanece como o ídolo do futebol mundial, cuja vida pessoal continua atraindo a atenção de todos. Trilhando novas oportunidades, em 2013, Neymar se viu sendo disputado por grandes times como Chelsea e Real Madrid, que já havia demonstrado interesse no passado. Assim, o ano marcou o início do fim de sua jornada no Santos. Em maio, ele disputou sua última partida pelo Santos antes de alçar outro voo de volta a terras espanholas, mas dessa vez rumo ao icônico Barcelona. Enquanto isso, no coração do craque, uma história de amor que encantou o Brasil também estava sendo escrita. Neymar Júnior e a talentosa atriz Bruna Marquezine viveram um romance que inspirou fãs e ganhou o apelido carinhoso de Brumar. O casal jovem, repleto de cumplicidade, era adorado por uma legião de admiradores que vibravam a cada aparição pública. As redes sociais foram inundadas com fotos e declarações de amor, e todos pareciam concordar que eles eram o par perfeito. Quem não se inspira com uma história tão encantadora, né? No entanto, o conto de fadas sofreu reviravoltas inesperadas. Em 2019, a imagem de casal perfeito desmoronou quando Neymar Júnior foi acusado de traição. Algumas modelos foram apontadas como possíveis casos do jogador, mas nada nunca foi de fato confirmado. Após muitas idas e vindas, o icônico casal deu um ponto final no relacionamento. Paralela à vida agitada do menino Ney, sua carreira internacional estava em plena ascensão. Durante o processo de transferência para a Espanha, Neymar foi acusado de sonegar impostos durante os 2 anos anteriores, inclusive os pagamentos feitos pelo Barcelona e sua transferência do Santos. A trama culminou na investigação da justiça espanhola sobre a família de Ney, congelamento de alguns bens do jogador e na saída do presidente do time catalão envolvido no caso. E você tem chance de ser guitarrista? Mas é assim, é? Existe.